E a Prefeitura de Sorocaba definiu a data de início da retomada das aulas presenciais dos alunos da Rede Municipal de Ensino neste ano letivo de 2021, respeitando as regras do Plano São Paulo. O retorno será escalonado com até 35% da sala de aula em esquema de revezamento. Seguindo o calendário letivo, as aulas já começaram no dia 8 de fevereiro, de maneira remota, segundo o modelo de atividades não presenciais, e mantendo o canal de comunicação individual de cada escola com suas respectivas comunidades. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos aqui no portal RMS News, no repórter RMS News, o secretário da Educação de Sorocaba, Márcio Carrara. Secretário, bom dia, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no repórter RMS News. Bom dia, Oliveira. Bom dia, doutora Manuela. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Agradeço a oportunidade para que possamos conversar um pouquinho sobre a educação do nosso município. A satisfação é nossa, secretário, tê-lo conosco aqui no repórter RMS News. Esse calendário, essa programação, ela vai se confirmar ou muda essa programação diante da decretação nas últimas horas de fase vermelha no estado de São Paulo, secretário? Boa pergunta, Oliveira. Diante desse cenário de instabilidade, eu acho que essa pergunta ela é extremamente oportuna. São dois momentos diferentes. O primeiro, precisamos considerar que as aulas iniciaram no modelo remoto, de forma remota, no dia 8 de fevereiro. Portanto, os nossos alunos já iniciaram o ano letivo. As atividades não presenciais, elas estão sendo desenvolvidas pelas equipes das nossas escolas, que já estão trabalhando arduamente desde o dia 8 de fevereiro, preparando as atividades não presenciais, que são atividades impressas, o material didático. Encaminhamos também o kit aos nossos alunos das escolas. Então, todo esse processo está sendo disponibilizado à comunidade escolar, e por isso a gente sempre reforça, eu não canso de reforçar, a importância da família, dos pais, em se dirigirem até as comunidades escolares, retirarem as atividades não presenciais e ali em casa estimular, junto com os professores que estão monitorando os alunos, o desenvolvimento dessas atividades não presenciais. Ou seja, estabelecer esse vínculo com a escola é fundamental nesse momento. Do outro lado, que seria o segundo ponto, são as metas que nós estabelecemos. A meta para o dia 29 de março é até 35% de presença nas instituições educacionais. Por que meta? Meta porque a gente pretende desenvolver esse percentual nas escolas. Agora, se o cenário nacional e estadual mudar, for alterado, é claro que a Secretaria da Educação precisa rever essa meta. Então, hoje, o 29 de março é uma meta, é uma expectativa que nós possuímos aqui no município de Sorocaba. Estamos nos preparando para atingir essa meta, mas nós sabemos que hoje vivenciamos um processo de instabilidade com relação à pandemia. Percebemos agora que o estado de São Paulo voltou para a cor vermelha, né, que ainda a vacinação ela não ocorreu em massa em relação à população, não só do nosso município, mas do Brasil todo. Então é um cenário de instabilidade. Por isso traçamos metas, né? E pretendemos, é claro, executar essas metas, mas depende também do cenário do qual nós estaremos daqui 20, 25 dias. Não tem como fazer uma previsão de como a pandemia vai se comportar daqui 25 dias, daqui um mês. Né? Ninguém consegue, né, da área da saúde, dar essa previsão. Eu creio que nenhum corpo científico também não consegue apontar um cenário futuro. Correto.
Estamos recebendo aqui no portal RMS News, no repórter RMS News, o secretário da Educação de Sorocaba, fazendo-nos compreender esse atual momento, doutora Emanuela Barros, que estamos vivendo. Muito importante, entrevista riquíssima essa presença do secretário, principalmente neste momento em que São Paulo, estado de São Paulo, entrará na fase vermelha, um calendário aí foi divulgado, para a gente poder ter essa compreensão. Doutora Emanuela Barros, sua pergunta já ao secretário da Educação de Sorocaba, Márcio Carrara. Bom dia, secretário, Fico muito feliz de estar podendo conversar com o senhor e também fico muito feliz que Sorocaba tem um secretário que vem realmente da área da educação, um professor, e eu acho que isso faz a diferença, porque talvez a gente tem pastas importantes, eu acho que a educação talvez seja, se não for a mais importante, deveria ser uma das mais importantes do governo, precisa ter uma pessoa que seja técnica, que conheça a realidade dos professores, que saiba os anseios dos alunos, então eu acho que isso o senhor tem. Essa característica, isso é bom. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que tem afetado a todos, e não diferente a questão da educação. A gente tem algumas questões importantes a ser colocadas, a questão do ensino público de qualidade, a dificuldade que alguns alunos têm de acesso remoto, principalmente em relação à internet e à questão dos equipamentos públicos, a questão que, infelizmente, a gente sabe que alguns dos alunos vão para a escola sim também para poder ter merenda, todas essas questões são um problema. Mas nesse momento de pandemia, a gente precisa também ter uma realidade. A verdade é que a escola se tornou um vetor de contaminação. Posso falar por mim, minha filha ficou o ano inteiro, minha filha estuda numa escola particular, ficou um ano inteiro sem, desde março, praticamente a gente não fez remotamente, e em janeiro, depois de muita insistência dela, porque nessa idade as crianças querem esse convívio, pediu para ir, ficou um tempinho na escola e acabou ali tendo aí uma contaminação e muitos alunos. A questão é que, infelizmente, as escolas particulares estão meio que fazendo atividade sem muita preocupação. A escola pública em Sorocaba retardou esse regresso presencial, mas a verdade é que tem esse prazo para o dia 29. Eu gostei já da explicação que o senhor deu, que o senhor vai avaliar, isso não é uma previsão, mas ainda existe aí a possibilidade de não retorno. A minha pergunta basicamente é o seguinte: se hoje permanecer a fase vermelha, porque a gente tem até dia 14, essa questão, pelo menos até dia 14, a gente sabe que vai estar nesta fase vermelha. Se continuar, os índices que a gente tem de contaminação, batendo aí a casa aí dos quase, mais de quase 2.000 mortes, a previsão de que, infelizmente, o pico dessa segunda onda seja lá pelo dia 15 de março, mesmo assim, Sorocaba mantém esse retorno presencial, ou isso pode ser revisto até quando, e se tem algum plano emergencial de caso isso aconteça para vacinação em massa aí dos alunos e dos professores, porque eu, de verdade, acho que vai ser muito difícil não ter o risco aí e uma contaminação e o risco, inclusive, de morte aí, de todos os envolvidos na educação. Como o senhor está vendo isso e qual a avaliação que o senhor faz, sem influência de secretário da Saúde, que eu já vi o secretário da Saúde de Sorocaba querendo se meter em área de educação, porque eu acho que o senhor nessa esfera é a linha de frente quem deve ter a decisão final. O que o senhor pensa sobre isso? Secretário? É claro que nós estamos acompanhando esse cenário já há um bom tempo, Os nossos alunos no ano passado, eles permaneceram nas atividades remotas. Nós iniciamos também o ano letivo com as atividades remotas e depois de quase um ano de pandemia, um ano desse afastamento presencial dos nossos alunos, nós, enquanto Secretaria da Educação, junto com um comitê intersetorial, justamente para ampliar o processo de discussão, de diálogo sobre a pandemia, estabelecemos esse comitê. Por quê? Porque nós precisávamos de metas, Nós não possuímos na Secretaria da Educação até janeiro deste ano metas para uma possível volta. Então começamos a construir os cadernos de orientação, nós
construímos o caderno dos protocolos sanitários, né, que agora já é uma realidade, e diversos outros cadernos que nós também constituímos para o atendimento das equipes. Na verdade, isso foi uma vitória, foi um ganho. São cadernos que foram elaborados com muito cuidado, de uma forma muito pontual, observando todas as questões pedagógicas. Distribuímos esses cadernos à equipe gestora. A equipe gestora são os diretores, vices, OPs. Então, o caderno ele é estabelecido da seguinte forma: o caderno de protocolos sanitários, o caderno de educação, comunicação e tecnologias, o caderno das questões psicossociais e acolhimento. E isso é fundamental porque nós sabemos que quando a pandemia diminuir ou a gente conseguir superar a pandemia, em algum momento os nossos alunos voltarão à escola, né? Ou voltam, né, agora no dia 29 de março, de forma gradual, mas nós temos a esperança e sabemos que um dia os nossos alunos regressarão, né? Eles estarão na escola de forma presencial, 100%, conforme sempre caminhamos. Então, esse acolhimento, independente do momento da pandemia, da cor que o Estado de São Paulo atravessa e o país como um todo, haverá necessidade de um acolhimento dos alunos, como há uma necessidade também de acolhimento das equipes, né? Então, estabelecemos também o caderno de organização pedagógica para o ensino fundamental, para a educação infantil e um caderno também para a educação física e práticas corporais. Esses cadernos, eles foram entregues, eles estão sendo socializados com as equipes. Há um bom tempo, a Secretaria da Educação também não desenvolvia processo formativo, né? Então, nós estamos desenvolvendo esses processos formativos de forma permanente, dialogando com a equipe gestora, dialogando com o corpo docente através das nossas equipes aqui, gestores e especialistas da área, justamente socializando todo esse conteúdo. Então, doutor, é importante a gente entender que nós, enquanto Secretaria da Educação, abrimos esse diálogo somente agora, né? Agora é que nós começamos a dialogar sobre os desafios, sobre as limitações do ensino tanto remoto, híbrido ou presencial dentro de um percentual estabelecido pelo Plano São Paulo. Superada esse diálogo, esse processo, nós começamos então a repensar essa possibilidade dos nossos alunos, na primeira etapa, até 35%, se aproximarem novamente das instituições educacionais, tá? É claro que nós constantemente também estamos analisando o cenário nacional, estadual e regional. Mas, em paralelo a isso, estamos preparando também os ambientes, a entrega dos IPIs obrigatórios. Então, existe uma expectativa de nós iniciarmos esse presencial, né? Só que, para isso, precisamos analisar o cenário local da nossa cidade, do nosso município. E é isso que nós estamos fazendo. Então, a nossa meta é 29 de março. Existe algo que nos impeça? Como a gente segue o Plano São Paulo, até o presente momento, não sei se haverá alterações, né? A gente sabe que nesse período de pandemia, a gente tem que estar revendo as nossas ações enquanto poder público o tempo todo, tomando medidas o tempo todo com relação às nossas ações, com relação aos nossos atendimentos. Então, não sei como o governo de São Paulo vai se comportar, mas até então o Plano São Paulo estabelece que, independente da cor, tá, em 2021, há a aula presencial, né? Então, até na fase vermelha, o Plano São Paulo estabelece que é até 35% da presença de alunos. Haja vista que o Estado começou no dia 8 de fevereiro com aulas presenciais, e nós não. Então, o Estado já está vivenciando essa experiência. Agora, o que o Estado colherá, né, também servirá de experiência para nós. Tá? Então, nós estamos observando o Estado e o comportamento do Estado. Mas é claro que existe uma expectativa nossa de atingir essa meta no dia 29 de março, com até 35%. Correto. Secretário Márcio Carrara, secretário da Educação, conversando com o repórter RMS News.
Secretário, como está sendo avaliado esses alunos que estão no sistema remoto ou híbrido? Como que eles estão tendo acesso a esse material? A Secretaria da Educação tem a convicção de que todos eles estão cumprindo o que é estabelecido dentro do cronograma para a formação desses alunos, para que eles concluam com êxito, mesmo em tempo de pandemia, cada etapa desse ensino? É importante a gente compreender que ainda não é um ensino híbrido, né? E sim um ensino remoto. Então, antes de qualquer coisa, secretário, só defina para a gente a diferença do híbrido com o remoto. O remoto é quando nós temos não há a presença dos nossos alunos no espaço físico da escola. Então está 100% remoto. As crianças não estão utilizando os espaços e as estruturas físicas. A partir do dia 29 de março é que nós iniciaremos o ensino híbrido, ou seja, um percentual que frequenta a escola e um outro percentual que não deseja frequentar a escola será atendido remotamente. Então aí eu tenho os dois aspectos funcionando simultaneamente. Hoje eu estou só na condição remota, ou seja, os nossos alunos a família se dirige até a escola, retira as atividades não presenciais e os alunos desenvolvem essas atividades no lar. Sob o monitoramento dos nossos profissionais, dos nossos professores, tá? Você me perguntou como são essas atividades, então, como eu já afirmei aqui, as atividades não presenciais são atividades impressas, né? Ou seja, cada equipe, cada comunidade escolar, cada equipe escolar, ela estabelece o seu planejamento e o seu cronograma a partir das diretrizes da Secretaria da Educação. Então, as atividades não presenciais são atividades impressas, né? Mas só atividades impressas? Não. Algumas escolas usam o livro didático, outras escolas dispõem do uso de outros equipamentos, como plataformas ou outras estratégias digitais para interagir e desenvolver o planejamento e, consecutivamente, o conteúdo de cada etapa escolar. Então, não é um sistema engessado, né? Que é um sistema que dá a possibilidade das atividades não presenciais usar diversas ferramentas. Então, são atividades impressas, são livros, são plataformas, são atividades digitais. Então, cada comunidade escolar, conforme a sua realidade, estabelece o seu cronograma, estabelece o seu planejamento e a cada uma semana, em algumas escolas, ou a cada 15 dias, a família vem e retira esse material. E depois que executou, volta e entrega esse material à escola, na qual o professor, que está constantemente dando apoio e monitorando, recebe esse material dos alunos e vai avaliando, né, pontualmente, no dia a dia, o desempenho do aluno nas atividades não presenciais, o envolvimento do aluno nas atividades não presenciais. Secretário Márcio Carrara, conosco aqui no portal RMS News. Doutora Emanuela, para a gente poder liberar o secretário, estamos já com o tempo estourando, a assessoria dele está ali. E, aliás, eu sempre quero agradecer muito a assessoria de comunicação da Prefeitura de Sorocaba, que tem o comando da nossa querida Fernanda Buratini, e que tem ali toda uma equipe que tem dado uma assistência muito legal para a mídia digital. Então eu quero agradecer aqui mais uma vez, nesse caso, nosso querido Bruno, que está com o secretário. Então, para a gente já partir para o encerramento, sua pergunta objetiva aí para o secretário, doutora Emanuela. Eu só queria saber como é que o secretário está vendo a questão da CPI dos livros e se ele entende que é importante também na educação a gente trabalhar a questão de sexualidade, tendo em vista os altíssimos índices de violência sexual intrafamiliar, e que a escola também é um local da gente trabalhar questões relativas a isso. Secretário? Bom, com relação aos livros, é importante a gente frisar que livro sempre é muito bom, livro sempre é muito bem-vindo.
não existe livro ruim, né? Todo o livro ele atende a uma necessidade, a um anseio. O livro ele é uma construção cultural, faz parte da história da humanidade, e ele exerce um papel fundamental, não somente no ensino, mas no desenvolvimento mesmo do ser humano, né? Então, os livros eles são fundamentais, eles são importantes. Com relação à quantidade de livros, né, a gente sabe que foi adquirido pela Secretaria de Educação na gestão passada uma quantidade significativa de livros, né? Então, esses livros eles foram acomodados na arena e a partir daí coube a essa gestão acomodar esses livros em um próprio da Secretaria Municipal, da Secretaria da Educação. Então os livros foram retirados da arena, eles estão em um próprio da Secretaria de Educação, e tomamos também como medida constituímos uma comissão de análise dos livros. Essa análise, doutora, é uma análise pedagógica, né? Não é uma análise fiscalizatória, porque a questão da fiscalização que correu pela mídia, cabe à corregedoria. Então, a corregedoria que cabe essa questão fiscalizatória. Agora, à Secretaria da Educação, cabe fazer a análise pedagógica desses livros, a quem esses livros se destina, qual é a melhor faixa etária de atendimento desses livros, né? Conhecer esses livros, propriamente dito, né? E aí encaminhar esses livros dentro de um cronograma, dentro de uma organização, de um planejamento às escolas, né? Hoje ele é um material que pertence à Secretaria da Educação, né? E que dentro dessa ordem, né? Dentro desse rito, nós encaminharemos para que os espaços de leitura das nossas escolas sejam fortalecidos, tá? Secretário, acho que só uma pergunta, só para encerrar aqui, a doutora Emanuela perguntou da CPI. Acho que foi isso, né, doutora Emanuela, sobre a CPI? Isso. Como o senhor via a questão da CPI? Só para a gente finalizar, para a gente poder já caminhar para o encerramento. Então, como que eu vejo isso, a questão da CPI? A implantação da CPI. Então, a implantação da CPI, eu entendo que não cabe ao secretário da Educação, né? É uma iniciativa dos nossos vereadores, que exercendo o papel público deles, né? Então, a CPI foi instaurada por eles e cabe a eles, então, dar seguimento naquilo que eles entendem que é necessário, né? Então, a nós, a Secretaria de Educação, cabe, como eu já disse, né, acolher esses livros, acomodar esses livros, constituir a comissão de análise pedagógica desses livros e, a partir de uma sinalização da própria corregedoria, de entregar esses livros às instituições educacionais, dentro, é claro, de um cronograma, porque existe uma quantidade bem significativa, né? Vocês sabem disso. Então, o que cabe no momento à Secretaria está fazendo. Agora, com relação às fiscalizações, como eu disse, cabe à corregedoria e agora à CPI investigar conforme esses órgãos entendem que o deva. Secretário Márcio Carrara, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no Repórter RMS News, com falas tão esclarecedoras, num momento tão importante que a sociedade espera, tem a expectativa sempre de querer ouvir o secretário em relação às medidas que estão sendo tomadas. Só para fechar da sua parte, a tua conclusão, a sua fala com o internauta que acompanha, com os pais responsáveis, com os alunos, em relação à tomada de posição da Secretaria Municipal da Educação a partir de agora, quando Sorocaba entra às 0 horas desse sábado na fase vermelha do plano. Então, com relação às aulas, né, não há aulas presenciais, as aulas são remotas, então, consecutivamente, não há presença dos nossos alunos na escola. Com isso, sem dúvida nenhuma, diminui muito, né, a circulação de pessoas dentro de uma instituição educacional. O que há é a presença dos nossos profissionais que estão atuando nesse espaço em atendimento mesmo às atividades remotas, né? Porque sem o professor, sem as equipes de apoio,
não há também atividade remota, né? Então os nossos profissionais, eles estão atuando, eles estão trabalhando. Deixo aqui meu abraço e o meu reconhecimento ao excelente trabalho que os nossos profissionais estão desenvolvendo, não somente os professores, mas a equipe gestora e também os profissionais de apoio nas nossas instituições educacionais. Agora, com relação a alguma alteração, né, de trabalho para segunda-feira, nós precisamos aguardar que o nosso prefeito, então, apresente o decreto, né, da fase vermelha, porque a partir só do decreto é que a Secretaria da Educação pode encaminhar a instrução aos próprios educacionais. Secretário, obrigado mais uma vez. Colocamos o portal RMS News sempre à disposição e um bom dia. Bom dia, obrigado pessoal, agradeço, Oliveira, a oportunidade, doutora Manuela também, e Obrigado. espero e me coloco à disposição para outras oportunidades. Aliás, parabéns, foi muito bom esse nosso primeiro encontro, viu? Essa Obrigado. nossa primeira fala. A gente fica feliz quando a gente consegue conversar com pessoas sábias, com uma linha de equilíbrio, né, doutora Emanuela, que é professora de Direito Constitucional, né? É gostoso a gente ouvir um educador, um profissional nos fazendo compreender e entender os cenários. Obrigado e um bom dia, secretário, mais uma vez. Bom dia.